amados, graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo. Meu Deus, é muito equipamento, eu fico aqui só me olhando, só me enxergando. Chegamos, custou, mas chegamos. Ainda aqui em convalescência do meu esconderijo, do meu lugar aqui de descanso, e também para não, de alguma forma, contaminar o restante da equipe, né? Eu estou aqui até que minha gripe, meu resfriado, possa passar desse tempo. Deixa eu baixar aqui o meu. Imagem e áudio estão bom para vocês, queridos? Deve estar, né? Na medida do possível, aqui não é um lugar tratado para isso. Nós vamos melhorar o espaço para poder ficar um pouco melhor. É porque não foi feito para esse propósito. Lá embaixo, sim, tem um propósito, a gente vai estar remodelando lá embaixo para dar continuidade também aos trabalhos de estúdio, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deixa eu ver aqui beleza, tá passando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa trazer graça, alegria, tranquilidade. Aqui no Rio fazendo um frio, tá frio aí na tua cidade? Dá um feedback para mim, pelo amor de Deus, aqui faz muito frio. Luana Gomes, Deus te abençoe. Ana Cristina Costa, Edilene Carvalho, Jaqueline Cardoso, Maria Vieira, Patrícia, Joelma Mariano, Joana Dark Moraes, Renaelze, Davi Mota, Mari Carvalho, Deus abençoe Sônia Lima, Rafael QP, Sara Nobre, Edilene, Ivani Portal, Deus abençoe Cleide Virgens, Maria Vieira, Deus abençoe Leonilda, Deus abençoe Davi Mota, Deus abençoe a cada um de vocês. Tem estado aqui conosco, Gambiarras do Roberto, Cristina, Deus abençoe. Deus abençoe quem mais? Edivane Oliveira. Deus abençoe Célia Lima. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela estada de vocês aqui. Peço a vocês com carinho, com respeito, deixe seu like. Ajude-nos a crescer, né, enquanto canal. Estamos essa semana falando muito sobre a questão da graça. Estamos batendo, né? Falamos sobre, as 2 semanas atrás, falamos sobre questões do mundo espiritual, legalidades, e falamos também de como a gente pode, não é reclamar, né? Mas como podemos buscar, diante da lei de Deus, os nossos direitos. Então, o que eu estou fazendo? Estou entrando na questão da graça, porque a graça, como se ela é autoexplicativa, e ela nos ajuda a entender alguns aspectos muito importantes para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, já que o que o apóstolo Paulo nos remete é isso, é crescer pela graça e através do conhecimento de Deus. Meu cafezinho aqui. E ele, na verdade, repete o que Jesus fala aos escribas e aqueles que vieram trazer uma questão esquisita para que ele pudesse julgar, da mulher que casou com vários irmãos e não teve filho, de quem ela seria esposa no céu, já que os essênios e outros mais não acreditavam na vida após vida na terra, ou mesmo sobre questões do céu. E aí ele falou assim: no céu serão como os anjos, não casam, não se dão em casamento, né? Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus fala: vocês erram por não conhecer a Bíblia de vocês, que no caso é a Tanar, e nem o poder de Deus. Então, quando Paulo diz crescer na graça e no conhecimento de Deus, está dentro desse contexto, tá bom? Camila Ponciano Tavares, Sara Nobre, Rafaela França, Aline Assis, Deus abençoe Lúcia Francisca, Maria Mônica Silva, Deus abençoe Fátima Carris, Deus abençoe Léa Augusto, Deus abençoe. Estamos melhorando, gente. Ontem e hoje tem sido dias difíceis, muito frio, serenando aquela garoa paulista aqui no Rio de Janeiro, né? Mas estou bem melhor. Mas é a cabeça, né? A cabeça fica pesada, entupimento de via nasal, garganta um pouquinho, né? De vez em quando espirra, de vez em quando a gente tosse muito. Estou diminuindo a intensidade da fala justamente para evitar bebendo muito líquido e para manter a garganta não seca, tá bom? Estamos melhorando, mas, queridos, olha, compromisso é aquela história da disciplina. Vocês já sabem, quem me acompanha nos cursos, me acompanha naquilo que eu faço, eu deixo bem claro. Não estou no meu 100%, por exemplo, não consigo fazer os slides, porque a porção de demandas eu preciso resolver, a vida não para. A gente adoece, a vida não para, gente, preste atenção. Eu não deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer.
né? A gente continua em oração, continua em clamor, continua bradando, e a guerra tem sido grande. Eu não fico, vocês sabem, eu não fico doente facilmente, 1, 2 vezes no ano, mas o que acontece? Um dos motivos para que venha a gripe, ou resfriado, ou uma virose, um dos motivos é a baixa imunidade. Como é que você baixa a imunidade? Olha, eu tomo aqui vários complementos, almoço bem, janto bem, como muita porcaria também, é verdade, mas tem época que eu dou uma segurada. Bebo bastante água, pode não parecer, mas bebo bastante água, durmo razoavelmente bem. Só que o que acontece? Quando você entra em batalha espiritual, quando você está em guerra, você usa muito do seu físio. A sua fisiologia, ela é muito exigida. E a gente tem estado numa guerra aqui nos últimos meses tremendo. Guerras assim de eu acordar e sentir mesmo várias coisas. Mas é claro, a gente já é macaco velho, né? Não pula em galho fraco. Então não me intimido, não me deixo levar, não me deixo ficar apavorado. Vou, oro, levanto, oro no quarto dos meus filhos, oro na minha cama, intercedo pela minha família, pelos filhos, pelos netos, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, intercedo pela igreja, intercedo pela liderança, faço aquele trabalho de intercessão de quase 1 hora. Mas isso baixa a nossa imunidade, porque você é tricotômico, você é corpo, você é alma e espírito, você é espírito, alma e corpo. E nessa baixa de imunidade, que é normal, é muito normal, você acaba sendo absorvido por algum tipo de virose. A gente está virado, a gente está girando, e o tempo é propício também, né, gente? Fora isso, o tempo também está propício para isso, tá bom, gente? Sim, gente, estou usando mel, limão, e o que vocês pensar, agrião, tudo, tá bom? Alho, isso, tudo que vocês estão colocando aqui, até agradeço pelo carinho, mas estou... Só que assim, o corpo tem que restaurar. Gente, ainda estou bem, eu estou bem melhor. De ontem, de domingo para segunda foi brabo, mas amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pelo carinho. Hoje nós temos aniversariantes, rapaz, tem aniversariante aqui do lado, hein? Hoje nós temos o Lucas. Ô, Luquinha, estava aqui agora. Falei, vai trabalhar, meu filho. Vai em nome de Jesus, vai para o estúdio. O estagiário, o Lucas, fazendo hoje aniversário. Deus abençoe Lucas. Né? Lucas e João são os nossos estagiários lá, o B1, B2, Faísca e Fumaça, Tic Teco. Ele e João são os nossos estagiários abençoados lá. E o Luquinhas está fazendo aniversário hoje, dia 14 de junho. Na igreja nós também temos a Rebeca, a filha da Juliana, a Ana Beatriz também. Deus abençoe. Olha aí a Ana Beatriz, a Rebeca, e no canal a Leia Rodrigues. A Leia Rodrigues está aí, gente, no canal? Deus abençoe, gente. Deus abençoe a cada um dos aniversariantes. Que bênção. Aguardando com ansiedade aí para a estreia do Adolas podcast dos Adolas, já está tudo montadinho lá, só que eu não estou indo, não fui ontem e hoje, não. Talvez a gente vá gravar amanhã ou quinta, né? Talvez a gente grave amanhã ou quinta o programinha, ou programa dos adolescentes, para que vá ao ar. E vai ser muito legal, porque eles são bem inteligentes, né? Vão ficar entre nós, não fala muito não, mas eles são bem inteligentes, são bem antenados com tudo que está acontecendo, e lá no estúdio tem que ser, não adianta, lá para trabalhar comigo tem que estar antenado, e eles sabem de tudo um pouco, irmãos. Os meninos sabem de tudo um pouco, viu? São bobo não, os adolescentes aqui são só Jesus. Gente, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela constante audiência, né, ou estado aqui conosco. Eu quero rapidamente aqui, aproveitar que está funcionando, né, lembrar a vocês, gente, que nós temos o nosso terceiro seminário de intercessão profética, Guerra nos Ares. Olha, 15, 16 e 17 de julho, aqui no Rio de Janeiro. Vocês, vai passar, daqui a pouco eu faço. Não. A não ser que você não queira vir mesmo, não possa vir, e aí, pastor, não, vou comprar o link, eu vou fazer pelo link. Então, maravilha, glória a Deus. Se você vai fazer pelo link, maravilha. Mas se você não for fazer pelo link, eu digo para você, é importante que você faça a inscrição, porque nós vamos falar justamente de tudo que a gente tem comentado aqui na resenha, a gente tem falado sobre isso, né? Guerra nos Ares.
Opa, final de semana agora, hein, gente? Final de semana agora. Estaremos aí em Floripa. Olha aí, gente. Seminário Estadual de Batalha Espiritual, no bairro Saco dos Limões, na rua Valdemar Vieira, 613. Você vai pegar as informações aí pelo 48, é o DDD, né? 99835 3854. E é o Seminário Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, viu? O pastor Paulo Ricardo é o responsável, que está à frente aí. Você quiser fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição e vamos lá para você me dar um abraço, a gente conversar, a gente orar juntos. Gente, os cursos, ontem eu não pude, garganta estava muito ruim, peço perdão aos irmãos aí do curso, mas estamos aqui imbuídos, hein, gente? Olha aí, as novas gerações de libertadores, temos falado sobre vocês, sobre isso. É importante você entender como a libertação está caminhando nos dias de hoje, tá? Os cursos ainda estão abertas as inscrições, estão abertas as inscrições, Escola Libertadora das Novas Gerações. Já começamos, vamos para a segunda aula agora, e vamos falar sobre mecanismos de defesa da mente, como Satanás, como os demônios usam esses mecanismos de defesa na mente. É interessante, né? Como o diabo usa esses mecanismos de defesa na mente para poder se defender da expulsão, para se defender do processo de libertação. E tanto no processo pré, que é o processo de você, na hora que está expulsando, né, na hora que você está mandando embora, quanto também no processo de libertação, no caso da cura, né, da cura emocional. O pessoal chama de cura interior, mas cura emocional, tanto faz. Então nós chamamos você para estar conosco fazendo aí a Escola de Libertadores, as novas gerações. Por que as novas gerações? Porque são as novas gerações, infelizmente, de pessoas que estão possuídas, endemoniadas, e as novas gerações de libertadores também, que devem estar preparados para esse tipo de coisa. A informação, todas as informações, ô Joelma Nogueira, está no 21 9910 6828. Fala com a Josiane, ela vai te passar todas as informações. Valor, gente, acho que está entre 35 e 40 reais, eu não sei, é por aí, não passa disso, são 4 aulas. Você não vai pagar nem 10 reais direito por aula, tá? Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Gente, o áudio tá bom para vocês aí? Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Gente, o áudio tá bom para vocês? Tá bom, obrigado. O áudio tá maravilhoso. Então, tá maravilhindo. Voltemos aqui para a gente poder ir embora. Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Então a gente fecha esse pedaço aqui. Amados, a gente tem... Deixa eu ver se tá para cá ou para lá. A gente tem pedido a vocês, né, de uma forma muito carinhosa e com muito respeito, te deixo bem claro, com muito respeito, que podendo nos ajudar, vocês podem ofertar aí através das contas que tem no canal aí, a gente coloca abaixo para vocês as contas que há, e também nós temos, cadê? Onde é que está aqui? E também nós temos os Pixes, né? O Pix, a gente tem liberado o Pix. Para quem já tem a conta, tudo bem. Não se veja constrangido. Eu tenho que pagar, não tenho que pagar nada. Tudo que a gente faz aqui na resenha é gratuito. A gente, né, tem buscado de Deus tentar abençoar vocês, não só com conteúdo, mas também com material. Deixar passar esse tempo aí difícil de... porque a questão pandêmica também, infelizmente, prejudicou, e a gente ainda está vivendo questões eleitorais que prejudicam a gente. É uma coisa incrível. Mas agradecendo a Deus pela vida de vocês, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter vocês aqui. Então, se você quiser nos ajudar, a gente tem deixado o Pix para vocês podem fazer direto na conta nossa do CNPJ, não é na minha conta pessoal. Nós temos, com isso, ajudado muitas pessoas, sustentado essa obra, tá? E eu creio que Deus vai te abençoar e nos abençoar. Para o mês de agosto, né? Junho, julho e agosto. Julho tem o seminário. Para o mês de agosto, a gente está preparando alguns cursos novos, vamos dar um tempinho de alguns cursos. E também vai voltar a escola de cura, preste atenção. A escola de cura são 3 meses. A gente fez isso há 2 anos, antes da pandemia. A gente abriu a escola de cura, inclusive recebemos gente aqui. Como é que vai funcionar a escola de cura? Já estou avisando agora. A escola de cura será agosto, setembro e outubro.
agosto, setembro e outubro. 3 meses de escola de cura. O que aborda a escola de cura? A gente vai abordar, gente, desde herança genética, depressão, fibromialgia, baixa autoestima. Teremos a participação do Bispo Jaime, possivelmente, teremos a participação de outras pessoas que vão gravar algumas. A escola de cura é para te ajudar a curar-se emocionalmente e espiritualmente, porque uma coisa adoece a outra. Então, o que acontece? Na escola de cura vão ficar 3 meses trabalhando, são 12 encontros para trabalhar. Quem fez mentoria vai adiantar muito, vai ajudar bastante. Quem já fez mentoria, isso aí vai ser um adianto muito grande também, porque vai casar com algumas informações da mentoria. Mas vamos falar de gatilhos emocionais, vamos falar de encontros espirituais, vamos falar de desligamentos de alma, desligamentos de contratos espirituais que a gente acaba não entendendo como funciona isso, sabe? E depois, agosto, setembro, outubro. Em novembro, nós vamos marcar aqui no Rio de Janeiro, na igreja. Gil, Deus te abençoe. Muito obrigado, Pai do Senhor. E aí, em novembro, nós vamos marcar um encontro ao vivo. Vamos marcar aqui um encontro para quem puder vir. Nós vamos fazer a escola de cura um sábado inteiro, chegando aqui às 8 da manhã e saindo aqui só à noite, com ministrações, com palestras, com louvores. Na verdade, a ideia não é nem dar muita palestra. Quando chegar em novembro, a ideia é ministrar um por um, é ter uma ministração um por um até o máximo que a gente puder. Tá? Seria um sábado inteiro, chegaria aqui na sexta, a gente hospedaria vocês aqui, e aí no sábado, de 8 da manhã, tomava um cafezinho mesmo, é pequeno, não vou dar café, porque nesse processo de cura, tomar muito café, comer muito, pode, né, leva a pessoa a vomitar, muitas vezes a regurgitar, então a gente toma um cafezinho bem, aquele chazinho, um cafezinho, uma água, e vem num processo mais de jejum, um pré-jejum, e a gente vai até para a tarde comer uma coisa leve, que não é para comer bastante, não vai ser comida de crente, vai ser comida de cristão. Então a gente vai comer algo bem leve. À tarde voltamos para os processos de oração, os processos de cura separado e coletivo. Vamos ter uma terapia espiritual mesmo, de levar vocês, quem trabalha comigo na mentoria sabe que a gente leva vocês aí se projetar mentalmente para outros espaços, no Senhor, é claro, deixando bem claro, não é hipnose, porque ninguém fica hipnotizado, não é inconsciente, porque todos ficam conscientes. Na verdade, é uma condução, não é uma hipnose, nem uma indução. Sabe que eu não trabalho com isso. Vocês me conhecem, sabem que as ferramentas que eu uso são ferramentas espirituais, né? São armas da milícia espiritual e não armas humanas. Nada contra quem utiliza. Tá bom, cada um com seu cada um, mas nós aqui na Escola de Cura, nós não utilizamos, quem já fez conosco sabe que a gente trabalha com conhecimento, Bíblia, conhecimento psicológico, terapêutico, psicanalítico e teológico, conhecimento filosófico, Espírito Santo, muita presença do Espírito Santo, que é o que faz a diferença na nossa escola de cura, a pessoa sentir a presença do Espírito Santo fazendo. Então, são 3, gente, agosto, setembro e outubro, aqui online. Em novembro, um final de semana, um sábado inteiro, nós vamos passar o dia todo numa oficina de cura. E aí nós teremos aqui processos de libertação, processos de fragmentação, processos de aconselhamento, vários processos. E aí, eu não sei, a gente está preparado para tudo, né? Desde manifestações demoníacas, homossexualidade, rejeição, baixa autoestima, depressão grave, vai embora, tá bom? Então a gente vai estar anunciando isso melhor, dando valores direitinho para que você possa participar. Não, menores não, porque a criança, se for criança, é muito complicado você trabalhar com criança no meio do adulto, tá bom? Então, você pode fazer os 3 meses online ao vivo, né? Os 3 meses online ao vivo, e o problema é que o presencial, ele não tem como substituir. O presencial é um plus, infelizmente. O adolescente acompanhado dos pais, né? Todo paciente é um paciente principal. Não existe um paciente só numa casa, existe o paciente, a esposa, o filho, o pai, a mãe, com quem convive com aquela pessoa. Então, o alvo, chamado paciente, ou no caso da cura emocional, me deu branco aqui agora. Meu Deus.
Então, na verdade, juntar, porque quando você traz um adolescente, você tem que trazer outras pessoas com ele, tá bom? Gente, vamos lá então. Deus abençoe vocês. Está aqui o Pix, se vocês quiserem fazer. Amém, glória a Deus. Nós vamos direto para a nossa resenha, porque é o que a gente veio aqui para isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Procure no 21 99 10 18 a Josiane, para a gente possa dar prosseguimento a isso. Gente, deixa eu dar uma voltinha aqui rapidamente naquilo que a gente estudou um tempo atrás. Nós falamos sobre a criação, né? O ato de Deus criar o homem, espírito, homem e corpo, a evolução, o homem crescendo, e vamos ver que o homem, no sentido evoluído, a involução, o homem caindo, né? Nós vimos o homem ainda assim criando suas ferramentas, sua tecnologia, e quanto mais tecnologia o homem cria, mais ele cai. E nós vamos ver a restauração, que é o ato da cruz, o ato 4, que é a restauração. Nós começamos a entender, a partir do ato 4, o aperfeiçoamento. Tá aqui, ó. O aperfeiçoamento. E ontem falamos sobre a questão dos evoluídos pela graça. E o que é o evoluído pela graça? É aquele que hoje, graças a Deus, ele não está com os rudimentos da lei, ele não vive pelos rudimentos da lei. Mas ainda assim nós temos uma dificuldade muito grande, porque, pastor, por que você está vindo para essa questão da lei, da graça? E a gente começou lá atrás com maldições, com quebras, com Duarte, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe. E com quebra de maldições hereditárias. Por quê? Porque você, para entrar nessa seara, você tem que conhecer bem essas questões da graça. Não é simplesmente chegar e falar assim, eu estou na graça, eu vou pegar o que é meu e vou cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha, você pode até cantar, mas isso não vai dizer que você vai conseguir ou que você vai ter de volta o que é seu. Ok? Pode ser mãe e filho, sim, Maria Gouveia. Pode. Seria bom que viesse mãe e filho minimamente, tá? A gente vai desenvolver o folder, vamos explicar para vocês como funciona. Vocês, quando forem fazer as inscrições, já tá. Eu só não pago passagem, mas o almoço, café, janta, estadia, Uber, levar no. A gente aqui trabalha muito direitinho. Levar você à rodoviária, levar você ao aeroporto, tudo isso é por nossa conta, tá? A gente fica tudo pronto, a gente já deixa tudo aqui bem articulado para que você não tenha muito trabalho aqui no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o Renato e para a Renata. Final de semana vieram de São Paulo, capital, nos visitar. Renata, Deus abençoe vocês. Bom ter vocês aqui. Com certeza foram muito abençoados. Na sexta-feira passada faltou luz, eu pregando, a luz foi embora. Falei, Jesus, que coisa linda. Então nós juntamos ali, oramos, Deus foi muito bom conosco, abençoa também Renata e Renata, e louvo a Deus pela vida deles. Tá bom? Não, gente, vou repetir, um dia, depois de 3 meses, tá bom, gente? Um dia, depois de 3 meses, e é vaga limitada também, eu não vou poder receber 100 pessoas aqui, 50, porque não vai dar tempo. Então nós vamos trabalhar com, no máximo, possivelmente 20 a 30 pessoas, não mais do que isso. Tá bom? Não vou poder trabalhar com mais de 20 a 30 pessoas, que é um dia inteiro para dar atendimento, para poder conversar, entender. É claro que a gente, durante online, vamos ter grupos, então a gente já vai fazer uma pré-libertação, no sentido online, pelo Zoom, e quando você chegar, já teremos todo já teremos todo um histórico, um mapeamento, uma análise, né? Como é que a gente pode dizer? Um diagnóstico espiritual seu, diagnóstico espiritual de alma e fisiológico. Então, por que são 3 meses? Porque a gente precisa entender algumas coisas, fazer você entender algumas coisas sobre o seu corpo. Seu corpo fala. O seu corpo, ele, de alguma forma, deixa eu explicar para vocês uma coisa, vou fechar o parênteses e vou voltar para a lei da graça, mas tem a ver. O seu corpo, a dor é um aviso, toda dor é um aviso, tá? Toda dor é um aviso. Então, quando o seu corpo se manifesta com dor,
ele está te avisando que alguma área da sua vida não está bem. E é sempre pela raiz da psique, ou da psique. Então você vê que as doenças, elas não nascem no âmbito físico, as doenças nascem no âmbito espiritual. Começam a se manifestar na psique humana, começam a se manifestar na alma e nos sentimentos. Através dos sentimentos gera para a alma, tá? Espírito, sentimentos, alma, e o corpo é o estágio final. O corpo é o estágio final. Problemas crônicos de dores, coisas que a medicina não consegue entender, questões externas, internas, motoras, musculares. Gente, a questões de epilepsia, já curamos pessoas com problemas de epilepsia, o sono fora do normal, uma série de coisas, mas aí tudo é através de diagnóstico, mapeamento, tá bom, gente? Então, fechando parênteses aqui para vocês entenderem, um dia, depois de 3 meses, depois de 12 encontros, aí vem um dia, tá? Então, vamos lá. O pecado, a lei e a graça. O que nos denota ou conota essa questão do pecado, da lei e da graça? E eu quero basear a nossa resenha de hoje em Romanos, no capítulo 8, não, capítulo 7. E você vai ter que acompanhar comigo para que a gente possa entender a visão paulina, que é a visão que realmente nos traz o conceito dessa questão do pecado. Olha só o que Paulo diz. A partir do verso 4, ele faz uma analogia da adúltera, da criança, da mulher que é viúva, sobre a questão da lei e da graça. Ele diz assim: assim, meus irmãos, verso 4, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha que interessante. A lei, ela foi importante no sentido de alertar o homem para os seus erros. Mas Paulo chega a uma conclusão que parece paradoxal para Deus, ou paradoxal em Deus. Por que paradoxal em Deus? Porque ele diz assim, ó, essa mesma lei que está tentando me ajudar, ela aguçou em mim, na verdade, o maior pecar. Porque eu cobiçava, mas não sabia que o que eu sentia era cobiça. Então eu não tinha sentimentos de cobiça. Eu fazia algo, mas não sabia e não explicava que aquilo era cobiça. Ao entender que era cobiça, eu tomei, olha bem, olha o que a lei faz. Eu tomei conhecimento de que eu era cobiçoso. E então o peso de pecado veio sobre mim. Então existem 2 estágios para o pecado. O pecado involuntário, em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me minha mãe. Eu sou pecador por natureza. Cometo algumas falhas, tenho algumas falhas dentro de mim, mas não são falhas propositais, não são falhas premeditadas, não são falhas que eu planejo, mas são falhas que ocorrem pela minha natureza, ok? Não quer dizer que eu tenho que cometê-las, mas olha o que acontece com a lei. A lei ressalta o meu erro. Obrigado, Carlos. A lei ressalta o meu erro. Por quê? A lei, além de não conseguir me ajudar a ser alguém melhor, além dela não conseguir, ela me explica que eu estou errando. Só que quando ela me explica que eu estou errando, ela não me dá solução. Você entende o que é a lei? Tô melhor, gente. Obrigado. Deixa o like aí, amados. Por favor, nos ajude. O que acontece com a relação do pecado? O pecado é a nossa saída da graça. A graça às vezes existia. Na verdade, quando a gente fala assim, não fala que a graça é favor imerecido. Pelo amor de Deus, gente, a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça é a manifestação divina de Deus para conosco, seres humanos. Adão estava em graça, vivia na graça pela graça. Decaiu da graça porque Satanás, na sua razão crítica, tirou o homem da graça. A partir do momento que tivemos um período de sacrifícios até Adão, até Moisés. Em Moisés se inaugura
A lei, detalhe, hein? Vamos lá. Algumas coisas que a pessoa precisa entender sobre a lei. A lei só veio existir porque Israel não aceitou a restauração da graça. Ok? A lei só veio a existir em Moisés porque o povo não aceitou a graça no deserto. Vamos sempre lembrar que a proposta de Deus primária. Gente, deixa o like, por favor, nos ajude. É importante seu like. Muitos comentários, tá? Vamos lá, gente, preste atenção. Amarílis, um abraço ao povo da Holanda aí. Deus abençoe, minha querida. Todos os nossos brasileiros na Holanda, Deus abençoe. Olha bem, Deus falou assim: Moisés, separa o povo, dá banho neles, manda eles tomar banho, não pratiquem atos sexuais, se santifiquem, porque amanhã eu vou descer no meio de vocês. Moisés leva o povo todo para perto do monte, ali debaixo, no pé do monte. Moisés sobe, Arão, os anciãos, Josué, tá todo mundo ali, os sacerdotes, tá todo mundo ali. Moisés sobe o monte, o povo tá esperando ali embaixo. Gente, like, por favor, nos ajude. Moisés está subindo o monte. Quando Deus começa a manifestar com Moisés, fica ligado. O monte começa a tremer, eles veem raios, barulhos, né? Como se fosse buzinas tocando, é o clangor de buzina que eles falam lá em Êxodo. A terra está tremendo, eles veem o monte fumegando. O que é fumegando? É uma fumaça como se fosse de fumo, né? O fumo do incenso. E eles ficam apavorados e começam a gritar com Arão: Arão, manda Moisés parar, pelo amor de Deus, Arão. Diga a Moisés que nós não queremos. Olha bem, diga a Moisés que nós não queremos falar com Deus, estamos com medo. Faça o seguinte, Moisés. Deus fala com Moisés, Moisés fala conosco. Olha bem, ali a graça seria restaurada a partir de Israel. O povo que seria a nação santa, a raça eleita de exclusividade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, seria Israel naquele momento. Mas eles não quiseram, por medo, por uma série de coisas, eles pediram a Deus para não falar diretamente com eles, porque eles não estavam preparados para terem diálogos direto com Deus. Porque o que configura a graça é a proximidade do homem a Deus. Se você falar assim, defina a graça, Emanuel, Deus entre nós. Defina a graça, acesso a Deus. Cheguemos, pois, com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Se você pensar em Hebreus, graça é isso. O que é a lei? É o véu que separava. O véu que separava já não separa mais. Lei. Quando Jesus morre, uma das coisas, um dos eventos, um dos fenômenos que acontece é o véu ser rasgado de cima a baixo. Você compreende isso? O que é a graça? A graça é a proximidade total de Deus com o homem. O que é a queda da graça? É o homem se afastando de Deus. O que é a lei? A lei, na verdade, é um aio, é uma muleta. Preste atenção, o que foi a lei? A lei ela é boa, mas ela não é eficaz. A lei é uma amuleta que Deus criou, uma muleta que Deus criou para o homem não pecar constantemente. Quando Deus queria colocar a sua lei nos corações daqueles judeus que estavam, os hebreus que estavam no deserto, eles não quiseram. Moisés, fala tu com ele, mas nós não falaremos com Deus, porque temos medo. O que Deus faz? Plano A, colocar a minha lei, voltar a ter ligação com o homem. Ok? O que Deus tem que fazer agora? Quando Moisés volta, o Senhor, eles não querem te ouvir. Tudo bem, Moisés, então vamos lá. Vamos para a creche da tia Naná. Tabernáculo, todos os utensílios, sacrifício de sangue por animais, festas, olha aí, por que a gente está falando de lei, pecado? Festas, porque as festas não são só comemorativas, elas são pedagógicas, por isso que eu digo, igreja evangélica na graça, que faz festa judaica, você está regredindo, você está saindo da pós-graduação para final do ensino fundamental, ou talvez para o ensino médio. Você está deixando de viver. Você está deixando de viver lá no mestrado, você está deixando de ir para doutorado para tentar viver o sonho lúdico, infanto-juvenil, ou mesmo do adolescente, do ensino médio ou do final do ensino fundamental, do 9º ano.
É você sentir saudade dos coleguinhas. Ah, era tão bom quando tinha aqueles coleguinhas da zoeira. Só que agora você está fazendo mestrado, velho. Você está se preparando para ser professor universitário. Mas aí você prefere ter um ambiente de adolescente. Vocês estão entendendo? A lei e a graça. A lei te leva ao pós-doutorado. A graça te leva ao pós-doutorado. A lei te mantém ali, sabe? Não, as festas proféticas foi para Israel, enquanto, gente, tudo isso valeu. Sombra das coisas que viriam, o tabernáculo, a tábua, as leis, as festas, Urim, Tumim, Shofar, tudo isso valeu até Cristo. Até Cristo, tudo isso foi muito válido, muito legal. Se você quiser fazer uma festa judaica como forma de pedagogia para que as pessoas entendam o Israel antigo, legal, eu acho bacana, para ensino. Agora, você adotar as festas judaicas como um calendário cristão da graça, vou dizer para você, eu não vou dizer que você está em pecado, mas você está retroagindo da graça, você está saindo da graça para entrar novamente na lei. Aí Hebreus diz assim, é impossível que Cristo morra duas vezes pela mesma pessoa, é impossível haver arrependimento duas vezes para a salvação. Vocês estão compreendendo isso aqui, meus amados? Eu estou sendo bem direto teologicamente na diferença entre lei e graça. Não posso dizer que boa parte da igreja está em maldição. Eu não tenho como dizer que a igreja está em maldição. É muito pesado falar que a igreja está em maldição por causa disso. Eu quero que vocês entendam que, infelizmente, a igreja evangélica, volto lá, a igreja evangélica não sabe viver na graça. Porque a graça, aparentemente, ela é muito frouxa. Mas, na verdade, não é. A graça é madura. Você, quando era menino ou quando era criança, você precisava do pai e da mãe mandando você fazer as coisas. Faça isso, não faça aquilo. Lava o pé, toma banho, lava a orelha. Menino, troca de sunga. Minha filha, lava sua calcinha debaixo do banheiro. Não sei o que. Ou seja, aquela coisa que todo adolescente fica irritadíssimo, né? Que o pai e a mãe cobra. Passa pano no chão, arruma teu quarto. Mas quando você chega à fase adulta, e que você vai casar, e que você vai ter filhos, o que acontece? Você, opa, agora você passa a entender seu pai e sua mãe. Pô, agora eu entendo, porque o trabalho que dá para arrumar a casa, o trabalho que dá para você manter tudo higienizado, limpo, não deixar, sabe, não deixar tudo largado, juntar tudo, limpar. Então, organização da casa, limpeza da casa, asseio da casa, agora você entende. Mas quando você era menino, você não achava que nada disso era importante. Então a gente, quando está na lei, a gente está habituado a ser cobrado. Só que chega na graça é responsabilidade. Quando eu era menino, eu pensava, eu agia, fazia coisas de menino. Mas quando me tornei adulto, os meus pensamentos passaram a ser pensamentos de adulto. A lei é um pensamento infantil. Quem vive pela lei vive infantilizado. Porque está sempre precisando de uma cajadada para ser alguém melhor. Está sempre tomando a lambada para fazer a coisa certa. E na graça você não precisa tomar lambada para fazer a coisa certa. Na graça você tem a consciência de quem é Deus. Eu vou dizer para você, todos nós estamos propensos a pecar. Não há um de nós que pode dizer, eu não peco. Mentira. Todos nós estamos propensos a pecar. A diferença é que aquele que está maduro e pensa mais em como é importante a sua intimidade com Deus, o seu estar com Deus, ele entende que a perda é muito grande. Para quem está na graça, o pecar não é errar, o pecar é perder. Quem peca na lei está errando, quem peca na graça está perdendo. Essa é a diferença de consciência. Eu na lei digo assim, ai, errei. Oh, meu Deus, errei. Ai, Jesus, me perdoa, Jesus. Perdoa porque eu errei. Mas quem não erra, né, pai? Ô, meu pai querido e amado. Que miserável sou eu. Acho que eu não tenho conserto, não. Aí começa aquela autocomiseração. Você na lei, na graça. Davi entendeu isso, gente. Oh, aleluia por Davi. Pequei contra ti. Tu és justo em me julgar, tu és digno em me julgar. Tira tudo de mim, só não retire o teu Espírito Santo. A tua graça é melhor que a vida. O que ele entendeu? Eu vou perder. Ele não entra naquela questão da comiseração, da autocomiseração. Pequei, querido. Não, ele fala assim, gente, olha o que eu vou perder.
olha o que eu vou perder. Não, 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 não. Olha, tira meu reino, tira minha coroa. Olha, me põe na mão dos filisteus, me põe na mão dos amonitas. Eu vou ser escravo. Faz tudo o que o Senhor quiser, me humilha. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. A tua graça é melhor que a vida. Você entende o comportamento de dois errados, um errado na lei e um errado na graça? Saul e Davi. O pecado na graça te traz sentimento de afastamento, Éden, afastamento adâmico. Entende? O pecado na lei te dá a sensação de sanções, castigo, fogo na cabeça, cajado, regaça ele. Por que eu não obrigo ninguém a dar dízimo na igreja? Porque eu estou na graça. A pessoa tem que ter consciência. Vou ficar igual uma marmanjão. Pô, irmão, você ganha, dá teu dízimo aí, né, irmão? Pô, afinal de contas, a igreja te abençoa. Meu irmão, você não quer dizimar, é um problema seu, cara. Cada um vive o que planta. Você está plantando essa sua sonegação, essa sua falta de entendimento que você está numa igreja, num corpo, numa comunhão. Você tinha que dar 20% de dízimo, 30%, mas nem 10% estudar. Mas olha só, eu não vou te expor, não vou deixar de você tomar ceia, não vou dar nenhuma sanção, sabe por quê? Se eu fizer como os pastores fazem, não vai tomar ceia, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a lei. Então, estou aplicando lei sobre o meu irmão, e eu não quero aplicar lei sobre os meus ovelhas, eu quero que eles entendam, sejam maduros pela graça. Agora, não reclamem, por isso que eu não aceito. Se eu tenho bons carros, boa casa, bom dinheiro, se eu tenho uma boa vida, não reclame. Primeiro, eu trabalho muito. Segundo, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos e nas ofertas. Eu sou generoso com Deus. Eu dou exemplo para que vocês me copiem. Mas se vocês não querem copiar, eu não vou reclamar com ninguém, porque eu quero ir para a maturidade. Eu não vou retroagir na minha consciência de graça para entrar na lei, para entrar no fight com o irmão. Tá maluco? Negativo. Compreende? Ontem falou sobre o batismo. Falei, gente, Jesus foi batizado nos dois batismos. Porque ele foi batizado no batismo humano porque ele era humano, e ele foi batizado no espiritual porque ele era Cristo. Jesus participou dos dois batismos. Ao mesmo tempo, foi batizado por João e por Deus. E ele batiza os discípulos pelas águas, como? Pelos pés. E batiza os discípulos depois, quando está no céu. Vamos entender por que Jesus batizou os discípulos, por que ele lavou os pés, por que ele fez isso, qual foi a intenção? Humildade, mostrar que eles seriam servos, tudo bem. Mas eu enxergo ali como Jesus fazendo coisa que ele nunca fez, nunca batizou nenhum, ele batizou pelos pés. E depois ele batizou pela cabeça com o Espírito Santo. Depois ele batizou os apóstolos pelo Espírito Santo, porque João falou, eu batizo com água, mas quem vem após mim vai batizar com o Espírito Santo, com fogo o Espírito Santo. Ok? Então vamos entender, ali Jesus fez um ato simbólico, mas foi um ato simbólico e profético, com características proféticas para os apóstolos. Então quando a pessoa diz assim, não precisa de batizar, que não sei o que, já estou limpo pela palavra. Olha só, quando Jesus fala, vós estáis limpo pela palavra, a palavra que ele falava para os apóstolos. Você pode afirmar que já está limpo pela palavra? Preste atenção, não busca texto sem contexto. Não aplica contexto no lugar errado, não. Pedro, então me lava todo. Não, Pedro. Porque Pedro evocou justamente a questão do batismo. Pedro entendeu, porque é o seguinte, o batismo era para purificação. Pedro, quando Jesus está lavando os pés, que ele não queria, falou assim, Pedro, eu preciso fazer isso. Eu fui batizado, Pedro. Também não gostaria, mas fui fazer. Não gostaria. Eu não tinha necessidade, mas fiz. Aí Pedro disse, então me lava todo, então me batiza, então me molha. Não, eu não vim para batizar vocês. Vocês já estão limpos pela palavra. O batismo de vocês está sendo pela minha palavra. Agora, ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de outro batismo. Você compreende isso? Eu vou batizar vocês com outro batismo, calma. No tempo certo, vocês serão batizados, selados, escolhidos, tratados. Então, a lei e a graça, ela se diferencia justamente pela questão da maturidade. Deixa eu dar uma melhorada aqui na minha imagem, gente, só um instantinho. Então, a lei e a graça, elas se complementam e, ao mesmo tempo, se renovam no sentido de uma complementar a outra. Voltemos a Romanos, olha o que Paulo vai falar aqui novamente.
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em reals pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos a novidade em espírito e não em caduquice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? Verso 7. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, verso 8, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha, gente, o que Paulo diz aqui é um troço pesado. Ele falou assim, olha, há pecado em mim. Mas se não existisse a lei para me aguçar o entendimento, ele estaria morto em mim como eu estava morto. Eu já estava morto em pecados e delitos, que o pecado mata. Então o pecado em mim estava morto. Eu, morto, não tinha consciência da minha morte. Olha o que ele fala, é uma filosofia, é uma metafísica profunda, e a gente tem que ter uma cabeça muito centrada para compreender. Paulo fala coisa, Pedro fala, o irmão Paulo fala coisas difíceis, de difícil entendimento. E é verdade, até hoje você fica assim, o que Paulo quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, olha, o pecado já me matou, só que eu era um zumbi por causa do pecado. Mas era um zumbi inconsciente. Quando a lei veio, eu passei a ser um zumbi consciente. Isso tornou-me pior do que eu era e no nível de periculosidade, não só de mim, mas para com os outros. E aí Paulo começa a trazer para a gente algo muito importante, que, voltando lá, diz assim, olha, a mulher casada, verso 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o morrer, desobrigará, ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera de contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, verso 4, vós também morreste relativamente à lei por meio de Cristo Jesus, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de... Olha bem o que está acontecendo. Paulo está dizendo assim, ele faz uma analogia. A mulher casada não pode ter outro marido, porque legalmente ela está ligada ao marido. Mas se o marido morrer, ela está liberada para casar com outro, de forma que ela não está em adultério, ela pode ser de outro. Mas se ela tiver outro homem com o marido vivo, ela está em adultério. Vamos lá. Aí, ele está assim, assim somos nós. Nós fomos libertos da lei para estar com Cristo, para que a morte da lei nos torne viúvos da lei e agora possamos, com um novo noivo, porque antes a lei não era nosso noivo, a lei era nosso Senhor, foi um casamento arranjado. Com Cristo o casamento é por amor. Vocês estão entendendo, gente, a visão judaica de Paulo? A analogia de Paulo é o seguinte, o primeiro casamento foi arranjado pelo pai e pela mãe. Então o meu marido era mais do que marido, era um senhor. Ele era meu senhor como se a mulher fosse uma escrava. Ele vindo e morrendo, ela agora tem alguém que a ama e a resgata e a tira da viuvez. E agora ela passa a ter um novo relacionamento com alguém que o ama. Então agora ela tem um novo marido que é o amor dela. Paulo faz a analogia assim, a lei era o teu senhor, mas Cristo é o teu amor. Entenderam? Você, agora, se você, preste atenção, agora se você for entender todo o texto até lá embaixo, assim, mas se você, estando em Cristo, voltar para a lei, você agora comete adultério não mais contra o primeiro marido, mas contra o atual. Então você está em adultério contra a graça. O problema aí é que tá, porque adultério para nós tem um sentido extremamente sexual, né? Porque adultério tem a ver. Só que a palavra adulterar significa trocar. O que é adulterado? O que é trocado? O que é posto no lugar do outro? Então, esquece adultério no sentido sexual. Esquece adultério. Entende adulterar, adulteração como a troca de identidade. Se você olhar para o dicionário, você vai ver uma das explicações é o matrimônio e outras explicações, justamente a troca de sentido ou a troca, isso aí, falsificar. Então, quando você está na graça, foi conquistado pelo novo marido,
está no estágio de percepção de mundo e volta à lei, você está vivendo um adultério com Cristo. É pesado isso, né? É porque a gente pensa na sexualidade. Mas o que é adultério? Você está trocando o seu marido que te resgatou e vendo a igreja como noiva, olhando sempre a igreja como noiva. Né? Você está vendo aquele que te resgatou, aquele que te comprou, que pagou o dote com sangue, aquele que comprou você da lei, tirou você da lei e agora te colocou na graça, mas você quer voltar à lei. Você quer pregar sempre no Antigo Testamento. Você quer olho por olho, dente por dente. Você quer que dobrar o joelho porque Deus vai ver aquele vizinho e vai ver que comigo não se brinca. Jesus vai matar esse feiticeiro porque eu vou levantar minha mão e eu vou para o monte 7 dias orar. Preste atenção, uma igreja que vive em adultério na graça. Há entendimento, gente? Vocês compreendem em que sentido a palavra pesada de adultério aqui não é o adultério sexual, mas é o adultério de pensamento? Eu falo, Senhor, o Senhor diz assim, a lei diz que se você cobiçar, que se você cobiçar a mulher do teu próximo, eu digo só de você olhar, só de você pensar, você já está em adultério. Ou seja, o sentido da graça amplifica tudo. A lei diz, não adulterarás, eu digo, não olharás, não cobiçarás, nem pensarás. E a gente talvez não está sabendo viver, porque qual é a relação que tem do pecado, da lei e da graça? Porque o pecado é reforçado pela lei. A lei não mata pecado. Preste atenção. A lei é Saul, a graça é Davi. Enquanto a lei estiver no seu coração, os pecados da tua vida não morrem. Eles ficam afastados, te ameaçam e ficam ali a vida toda. Só para você ter essa analogia. Enquanto você viver pela lei, os crentes que vivem pela lei não conseguem evoluir na graça, porque não tem como você fazer isso. Há entendimento aqui, gente? Lembre-se que você, quando vai no mundo espiritual, o mundo espiritual é legalista, então você precisa entender que você está na graça. Os argumentos de Satanás lá no tribunal dele são sempre argumentos legalistas. Eu já falei para você, quem vive pela justiça é Deus, Satanás vive pela injustiça, Satanás é agiota. Por que 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual injustiça? De quem é injustiça? Primeiro, eu pequei. Ok, mereço a punição, o pecado, a morte. Eu confesso o meu pecado. Se confessar o nosso pecado. A quem? A Deus. Senhor, eu pequei. Igual Davi. Errei, por favor, Senhor, me tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu fui intransigente, eu fui arrogante, eu não prestei atenção nos teus mandatos, eu não li a tua palavra, me perdoa. Aí Deus veio o quê? Fiel e justo. Por que fiel e justo? Fiel à palavra dele. Porque você pediu perdão, então ele vai te perdoar. Justo porque ele te perdoa dos pecados, mas não te perdoa das consequências. Dependendo do que você fez, as consequências você vai pagar. Ele é justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de... Qual a injustiça? Se você já vai pagar pelo seu erro, por que Satanás quer colocar um juros? Porque ele é agiota, porque ele é legalista, porque ele é malévolo. Então o que Deus faz? Ele barra Satanás naquilo que é além do que você deveria pagar pelo seu erro, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, a injustiça do diabo no mundo espiritual. Ele fica 24 horas acusando os santos de noite. Ok? Então vamos entender. Quando então eu pago mais do que pelo meu pecado? Deu a impressão, não sei, deu a impressão que eu estou pagando além, já pedi perdão. Meu Deus, pastor, mas eu já pedi perdão, pastor, você não sabe o que eu paguei, eu perdi meu nome, eu perdi minha reputação, a minha família se afastou de mim. Olha, eu não tenho. É verdade, eu concordo que você deve ter passado por tudo isso. Então, por que eu não consigo sair desse ciclo? Porque você vive pela lei. Quando você viver pela graça, isso cessa. Pegou a chave? Pegou a chave? Os que vivem pela lei estão sempre pagando juros exorbitantes de Satanás. Porque não é um problema com Deus, é um problema de consciência. A lei é acusatória, a graça é libertadora. Como você tem a sua cabecinha na lei, você está sempre se acusando de Satanás, bate palma, se acusa mais, se acusa mais. Oh, aleluia.
Satanás dá até aleluias, porque ele fala assim: como Deus é bom até para mim. Até para mim ele é bom. Satanás sabe que Deus é bom até para ele. Ser bom não significa que Deus o ama, deixando bem claro. Mas a bondade de Deus é um traço do caráter dele, a justiça dele, bondade, justiça, fazem parte do séquito dele. É o que faz o kingdom, né? O domínio do rei, a capa do rei, é o que faz parte ali do kingdom dele. Sim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Porque quem anda pela lei anda pela carne. Romanos 8 é o complemento disso. Né? Você citou Romanos 8 aí, mas então vamos lá. Olha só o que Romanos 8 diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, coisas do Espírito, porque o pendor da carne para a morte, mas do Espírito para a vida. A gente pensa que está pendor da carne, na nossa cabecinha, talvez, o pendor da carne seja o quê? Eu estou em adultério, minha cabeça pensa muito em mulher, em homem, Não, olha só, andar na carne é muito mais do que a questão sexual. O cristão tem que sair da questão sexual como para pensar no todo. O andar segundo a carne é ter consciência legalista, é ter consciência de legalismo humano, legalismo do estar aqui. Mas a Elisete é outro estado. Aí é mente cauterizada, mas vai pagar. Eu estou falando da gente estar preso num círculo vicioso, sabe? A gente está num paradigma espiritual e a pessoa não entende. Ela fala assim: meu Deus, tem alguma coisa errada comigo então? Será que eu não paguei tudo que eu tinha que pagar? Você já pagou, mas você está no sistema legalista. Enquanto você não sair da graça, não vai cessar, infelizmente. E aí Deus não tem culpa, o Espírito Santo tem falado com você. Só que a gente precisa disso. Eu vou fazer 10 jejuns, eu vou deixar de fazer isso, eu vou dar 7 voltas não sei aonde, eu vou subir um monte 7 dias. As atitudes são atitudes legalistas, não são atitudes da graça. A graça trabalha por dentro, a lei trabalha por fora. Sabe, é como você pagar uma dívida e teu nome está lá no SPC, no Serasa. Você tem que ir lá pedir, tira meu nome daí. Pode tirar, não tem dívida nenhuma não. Arranca isso aí. Viver pela graça, aprender a viver pela graça, Ellen. O que fazer? Sair da lei, saia da lei. A impressão que dá para nós é que a lei traz segurança. Por que você se sente seguro na lei? Porque a lei é um carrasco e você entende que a sua personalidade é tão ruim, é tão perversa, que você precisa de um carrasco. Então, a graça parece muito boazinha para você. Não, não é boazinha, é que você não entendeu a graça. Quando você entender a graça, você vai dizer que a graça é muito mais severa do que a lei. Os que vivem pela graça são diferenciados. São mais saudáveis, são mais prósperos, têm problemas com todo mundo. Passa problema, passa perrengue por situações aí horríveis. Vamos continuar para terminar aqui. Aí Paulo fala assim, no verso 15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero se faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí você entende Romanos 8, porque não tem separação de versículo, aí ele diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo? É o seguinte: você já sabe que a sua carne peca, não ande na carne. E se você for para Gálatas, vai complementar isso. Vivam segundo o Espírito. Aí o que Gálatas vai dizer? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16.
A carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não possais fazer o que querem um ao outro. Porque ele fala assim, ó, vamos lá. Verso 13. Porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne. Não use a graça para ser pecador. Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O que Paulo está nos ensinando agora com Romanos e Gálatas? Você tem a carne que está sempre chamando a lei para te ajudar. E você tem o homem interior, o espírito que vive na graça. O que você faz? A sua vida pela graça anula os aspectos da lei. Quando você entender que você precisa viver pelos aspectos da lei, você para de ser a pessoa chata, mala, enjoada, legalista, apontadora de dedo, a que não concorda com nada, a igreja está ruim, está tudo ruim, esse mundo é uma porcaria. Você para de ser essa pessoa para começar a entender o mundo com os olhos da graça. Você não passa pano para o erro, está errado. Mas a graça contempla o erro como uma imaturidade e como um defeito de personalidade, como tudo que você pode pensar. A graça não põe mais lenha na fogueira. Quem vive na graça não fica ressaltando o pecado dos outros. Quem vive na graça olha para o pecado dos outros e diz, coitado, esse é o miserável, porque infelizmente ele vai ficar nesse círculo vicioso enquanto não viver na graça. O que vive na graça olha para o pecado do pastor e diz assim, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Opa! Melhor tomar mais cuidado ainda, porque eu pensava que esse pastor não cairia, ele caiu, então eu também vou tomar cuidado para não cair. Quem vive na graça não fica preocupado se o irmão está errando, deixando de errar. Ele entende assim, Deus é juiz sobre todos e ele é um justo julgador. Eu, quanto a mim, vou tomar cuidado do que é meu. Eu vou tomar cuidado para que não tome a minha coroa. Quem vive pela graça sabe o quanto é importante preservar o seu caráter de graça. Quem vive na lei aponta dedo para todo mundo. Terra. É a metralhadora giratória. Quem vive da lei está trancado pela lei. Conta os 10% do dízimo ali, vou contar que os irmão Smigol fica. Não, vai sobrar R$10 aí. Pega os R$10 da passagem já, querido. Já dá o dízimo, tá na lei. Paga o dízimo. Ai, Jesus. O irmão outro dia, ele veio para nossa igreja. Pastor, sim, meu amado. Eu me batizei na presbiteriana. Eu tenho que me batizar de novo? Falei, peraí. Você se batizou na presbiteriana? Sim. Aí você está me perguntando se você tem que se batizar de novo? Sim, senhor. Falei, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer se batizar de novo? Não, estou perguntando ao senhor, porque geralmente batiza de novo. Não. Você achou que seu batismo foi insuficiente? Não. Você se sente salvo? Sim. Você se sente na graça? Sim. Você entende que você está unido pelo Espírito Santo a essa igreja? Sim, senhor. Então não vou te batizar de novo. Isso é legalismo. Porque o meu batismo é dentro do rio, na piscina, e o que você recebeu foi de cima para baixo? A água foi na tua cabeça? Foi. Molhou todo o teu ombro? Tudo foi. Então tá bom, filho. Congrega aí. Glorifica a Deus. Não vou te batizar de novo, não. Sabe por quê? Se eu te batizar de novo, na verdade, eu estou anulando aquilo que Cristo fez através da tua vida pela graça. Eu estou rasgando a graça na tua vida e voltando para a lei. Vocês estão entendendo quando eu rebatizo o irmão? Rebatizo o irmão. Quem mandou rebatizar? Aonde está escrito que tem que rebatizar? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo. Desculpe, o adventista vive pela lei, gente. O adventista não vive na graça. Os adventistas, Testemunho de Jeová, algumas igrejas pentecostais vivem na lei. Pelo amor de Deus, gente. Um pastor que é presbiteriano, congregacional, ele é menos pastor do que eu, porque batiza com pouca água? Aonde? Você entende o que é graça e o que é lei? O legalista vai dizer assim, gente, o legalista
Eu vou dar só um exemplo. O irmão vai sair da Batista, vai para a Assembleia. Vai ter Assembleia que vai querer que o irmão Batista se batize de novo, sendo que ele batizou na água. Por que esse batismo de novo, pastor? Por que o rebatismo do Batista na Assembleia, pastor? Preste atenção. Pastor da Assembleia, Igreja Assembleia de Deus, só dá carta para outra Assembleia de Deus, não dá carta para Batista. Quem é dono da ovelha e da alma? É a denominação ou Cristo? Vocês entendem que a gente vive atitudes legalistas? Quer dizer que se meu irmão da minha igreja, Igreja Batista, quer ir para a Assembleia de Deus e fala assim, pastor, o senhor me dá a carta para a Assembleia de Deus? Meu querido, agora, vou perguntar por que ele quer sair, mas se eu entender que ele está indo bem, com amor, sem briga com a gente, vai sair pela porta da frente, faz a carta aí, por favor, vou lá na secretaria, peço para fazer a carta e recomendo ele para a Assembleia de Deus, recomendo ele para a Presbiteriana, recomendo ele para Metodista, recomendo ele para a Assembleia de Deus, recomendo ele para a Metodista, recomendo ele para a Congregacional, recomendo ele para qualquer igreja. Por que tem membros que chegam na minha igreja e dizem, meu pastor não vai me dar carta porque aqui é batista? A pessoa só batiza de novo quando ela diz assim, pastor, eu me batizei e não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu era criança, pastor, fui na onda, era um adolescente, nem não senti nada. Posso me batizar de novo? Aí por um aspecto de convicção, de fé. Não por religiosidade. Eu estou na graça. Ok, gente? Vamos orar? O pecado, a lei e a graça. O pecado toma ocasião de nós, gente, porque infelizmente nós não vivemos pela graça. A lei, por incrível que for, olha, eu vou falar algo aqui que vai chocar muitos, mas a lei é suporte para o pecado. Sim, porque como diz Paulo, a lei é boa, mas eu não sou maduro e o que me amadurece é a graça. A lei é um suporte para o pecado, porque ela, na verdade, como diz o texto, ela vai ressaltar o pecado, a qual eu talvez não tinha nem consciência de pecado. Mas a graça não ressalta o pecado. A graça te mostra o que é pecado, te diz para não viver em pecado. Porque a graça vem pelo Espírito e a lei vem pelos ritos, pela religiosidade, pelo exterior. Ok? Sim, viver na graça não é fácil não, gente, porque requer maturidade, entendimento. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo tempo, pelo dia de hoje. Louvado seja Deus por vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vamos deixar like, gente, tá bom? O like é importante para nós. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tua graça salvadora. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, nos amou, nos libertou. Muito mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor vem fazendo, Pai, vem nos orientando, vem nos construindo pela graça. Nos ajuda a chegar à maturidade, Pai, nos cura, nos liberta, Pai, de todo tipo de, Senhor amado, de todo tipo de pecado, de todo tipo de imundícia, de todo tipo, Pai, de irracionalidade, Pai, inclusive, que nós temos com relação à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender muito mais, ó Deus. Ajuda-nos a viver, ó Pai, com maturidade, porque a graça não é, ó Deus, licença para pecar ou para viver errado. Muito pelo contrário, a graça cobra feio, Pai, cobra muito de nós. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã aqui. Obrigado pelos aniversariantes, pela vida de cada um. Te adoramos, te exaltamos, te agradecemos. Nós te glorificamos, reconhecemos essa maravilhosa graça, linda graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês nessa tarde. Estamos nos recuperando, não está fácil, o nariz aqui está fechado, a cabeça também, um sono que vem, mas estamos aqui cumprindo o nosso propósito, que é importante que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Vigiai, orai, guarda o contato com o teu Salvador. É muito importante que isso ocorra na tua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo, meus irmãos. Amém.